Então a pessoa que nunca me viu na vida, provavelmente viu aquele vídeo e pensou que eu sou um russo rico, que chegou para o Brasil e tô só curtindo as partes boas. Só que eu cheguei com R$ 2.000, eu passei tudo que você pode imaginar aqui. Então realmente eu tenho uma grande experiência no Brasil. Eu penso como eu vou levar minha família russa para conhecer o Brasil, porque ainda hoje eu não tenho recursos para trazer eles e pagar a viagem toda para eles. E uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Ainda minha história continua. Na reportagem pode parecer que tá tudo lindo e tá tudo maravilhoso, mas todo dia eu acordo e pensando como que eu vou conquistar. Pensa nisso, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você também acorda com essa sensação de querer conquistar, de procurar, buscar as oportunidades, e estamos juntos nessa. Depois de 8 anos no Brasil, eu saí pela primeira vez na TV, saí num canal, num programa Bom Dia Santa Catarina, que eu acredito que é um dos programas principais aqui de Santa Catarina, e também eu saí às 7h37, que eu acredito que é um horário bem nobre. Então eu fiquei muito feliz com essa conquista. Então eu gostaria de compartilhar, né, como eles me encontraram, por que decidiram fazer essa matéria, qual que é o meu sentimento, e também fazer um react. Então antes de começar o vídeo, vou mostrar essa matéria para você quem não viu ainda. Santa Catarina é o estado que mais recebeu migrantes nos últimos anos. Entre eles, um grupo vem crescendo, o de famílias russas. Florianópolis, inclusive, é a cidade brasileira com o maior número desses imigrantes. Mas o que será que atrai tantos russos para cá? A gente vai entender melhor na reportagem. Faz 8 anos que o Stanislav está no Brasil. Natural de Moscou, na Rússia, ele morou primeiro em São Paulo. O motivo da mudança foi o trabalho. Mas 4 anos depois, escolheu a capital catarinense para ser sua casa. Aqui é uma ilha, né? A qualidade de vida é melhor. Aqui eu tenho mais amigos russos, também fiz amigos brasileiros. Então, para mim, Floripa é maravilhoso. Hoje ele tem um canal no YouTube onde compartilha a cultura brasileira e como é a vida de um russo no Brasil. Além disso, trabalha em uma imobiliária focada em clientes russos que querem investir ou morar em Florianópolis. Hoje no YouTube, em russo, tem vários conteúdos, né? Como eu falei, dos relatos de famílias que chegaram para cá, gostaram, ou estão passeando aqui, ou estão morando aqui. Então aumentou bastante, né? Muitos russos estão mudando para cá. Segundo o Ministério da Justiça, de 2020 a 2025 foram feitos mais de 4.000 registros de residência de imigrantes russos no Brasil, 1.300 deles em Santa Catarina, quase todos em Florianópolis. É a cidade com mais registros no país. E aí, o que você achou da matéria? Achou que eu falei bem? Pareceu nervoso? Eu falei alguns né? Claro que a gente sempre quer fazer da melhor forma, eu sou muito perfeccionista. Mas no geral, eu fiquei muito feliz e recebi muitos feedbacks e foi muito legal. Eu publiquei em todas as minhas redes sociais, no Facebook, que eu quase não publico nada lá, no status de WhatsApp, e eu vi que tinha pessoas que me conheciam há 7 anos atrás, né, que eu estou 8 anos no Brasil, que me conhecia 7 anos atrás, numa breve conversa que eu nem falava direito em português, e a pessoa comentou: "Oh, pô, Stani, que legal, vi você naquela época e você estava com grandes planos, grandes ambições", porque confesso que desde que eu cheguei para o Brasil, eu estava, né, super ambicioso, queria conquistar meu espaço aqui. Hoje, tendo essa matéria, estou bem feliz. E receber essa mensagem lá dessa pessoa que me viu há tanto tempo atrás e me lembrou, pô, parabéns, irmão, tamo junto. Então foi muito gratificante. Quando eu apareço aqui para fazer entrevista com algum russo ou com brasileiros, é muito mais fácil. Mas se você já chegou a ver primeiros vídeos aqui no canal, eu comecei fazendo vídeos eu mesmo falando, contando a minha história. Eu acredito que esses vídeos no início do canal, eles são muito importantes, porque aqui no canal eu tenho alguns pilares. Eu tenho um pilar, né, de trazer experiências dos russos e dos brasileiros para ter essa troca cultural. E eu tenho também esse pilar porque eu assisto a alguns russos que fazem canais no YouTube também e os vídeos deles são bem simples, bem naturais. Então ele já tem uma boa oratória, já tem o seu estilo de falar e você entra no vídeo, tem uma conversa assim, de frente para a câmera, por 20, 30 minutos e a pessoa compartilha as suas experiências de vida, alguns insights. Então eu acredito que é um diário, quase, né, um diário de vida de uma pessoa e eu gosto de acompanhar isso. Por isso aqui no canal eu vou trazer estes vídeos como esse,
que o objetivo deste vídeo vai ser compartilhar as minhas emoções e os meus sentimentos. E como eu falei, essa foi a minha primeira experiência de dar uma entrevista em vídeo para a TV. Mas antes disso, eu já saí 2 vezes na Folha de São Paulo, que também foi uma grande conquista. Primeira vez eu saí na Folha de São Paulo foi aproximadamente 6, 7 anos atrás. Vou colocar aqui a matéria. E qual que foi a ideia dessa matéria? Inclusive saiu até impresso e foi muito legal porque tiraram a minha foto. Então naquele momento eu não falava muito português, mas eu me senti muito importante. Porque a primeira empresa que eu criei no Brasil foi uma assistência técnica focada em atendimento domiciliar. Então foi uma ideia que eu me inspirei na Rússia, que um grande empresário estava fazendo lá e que a empresa estava crescendo muito. E quando eu cheguei para o Brasil, eu comecei a analisar, né, a possibilidade de mercado. Eu vi que não tinha nenhuma empresa que fazia esse tipo de serviço. Então eu fiz essa empresa e aí eu conheci uma jornalista que às vezes ela falava que eles tinham espaço para colocar matérias sobre estrangeiros, inovações do mercado. E aí ela achou essa minha ideia inovadora. Sou muito grato a ela que ela deu esse espaço, né, para aparecer na Folha de São Paulo, que naquela época eu não entendia, né, o tamanho dessa matéria e tudo mais, de visibilidade. Só que como eu não tinha redes sociais muito desenvolvidas, então eu não recebi muito retorno. Mas, por exemplo, desta matéria que saiu na TV, eu recebi vários seguidores, várias mensagens, procurando meu trabalho, procurando saber mais sobre a Rússia. Isso é bem legal, né? Isso é a parte legal de aparecer nesses espaços, né, como TV, jornais, porque as pessoas conhecem sobre você, sobre o seu trabalho e te procuram. E, como eu falei, então eu saí lá 6, 7 anos atrás na Folha de São Paulo, no impresso. Recentemente também saí numa matéria que Florianópolis é o lugar que deu mais residência para os imigrantes russos. Então me entrevistaram, também indiquei mais uma família dos russos, também indiquei uma outra amiga russa. Então eles me encontraram, né, os jornalistas estão me encontrando pelo meu canal no YouTube. Então por isso também eu estou compartilhando tudo isso, porque acredito que é uma conquista em conjunto. A minha, né, pelo todo o esforço que eu estou fazendo para produzir esse material, e também a sua. Você que está assistindo esse vídeo, você que está se inscrevendo no canal, curtindo. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreva, porque ajuda muito ao meu canal, entregar esses vídeos para mais pessoas, porque realmente aqui eu estou criando um espaço, né, dessas trocas culturais. E também, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, então eu também estou trazendo aqui sobre isso. E como eu falei, essa é uma conquista em conjunto. Então eu te agradeço de fundo do meu coração por assistir e por apoiar o canal. E agora eu vou falar com um pouco mais detalhes de como foi para mim esse processo de participar. Então, quando entraram em contato comigo pelo Instagram, como eu falei, a jornalista, ela viu o meu canal no YouTube, entrou em contato pelo Instagram, falou que eles querem fazer uma matéria. Vou ser bem sincero que no primeiro momento deu um frio na barriga, porque a gente já imagina essas câmeras grandes, iluminação. Eu que trabalho com essa parte audiovisual, não sei se você sabia, eu estou 10 anos nessa parte audiovisual, eu cheguei para o Brasil para produzir um filme documentário. Então eu já tinha uma produtora na Rússia, eu comecei com 18 anos, com 20 anos um russo me convidou para fazer um filme documentário e eu aproveitei essa oportunidade, né, para vir para o Brasil, só que eu já cheguei com a intenção de ficar mais tempo, daí estou 8 anos já aqui. Então como eu trabalho com essa parte audiovisual, eu conheço muito bem os bastidores. Mas essa parte de aparecer, querendo ou não, é uma parte nova para mim, porque eu estou 8 anos no Brasil e eu estou com o canal faz 7, 8 meses. Então eu sempre fui uma pessoa que não queria aparecer muito. Só que depois de muito autoconhecimento, curso de oratória que eu fiz da Vox to You, não é uma propaganda, realmente uma escola de oratória consolidada, uma escola maravilhosa. Eu fiz aqui na unidade de Florianópolis, que me ajudaram muito a me soltar. Então, 2 anos atrás, só de imaginar de eu falar, dar uma matéria, eu iria ficar com suor. Essa vez eu fiquei um pouco tenso, mas eu sabia que eu vou conseguir. Então, essa mentalidade positiva ela é muito importante. Combinamos a data, também pediu para indicar outros russos, eu já pensei em alguns, aí eu indiquei a Valentina, que inclusive saiu o vídeo aqui no canal também, entrevista com ela sobre a vida dela, como chegou para o Brasil, por que decidiu morar aqui. Então sugiro também você assistir esse vídeo. Então aí entrevistaram ela e me entrevistaram. Só que como eu trabalho com essa parte audiovisual, eu já entendo que normalmente
tem uma matéria já escrita, então já tem um roteiro, e quando o jornalista vai fazer essa matéria, ele vai fazer as perguntas certas para captar as informações que ele precisa, porque ele já tem um plano de matéria. Claro que às vezes tem espaço para você, né, dar criatividade, mas eu acredito que aqui já tinha uma matéria, ele já tinha dados, e aí queria, né, colher os depoimentos. Inclusive, como eu estou bastante tempo nessa área, eu acredito que o que eu mais gosto nessa profissão, até que eu cheguei para fazer um filme documentário, eu gosto justamente desse estilo mais de jornalista. Por isso eu faço bastante entrevista aqui no canal, porque é muito legal você aparecer, mas essa troca, né, quando a gente traz a história de uma outra pessoa, conhece mais, eu acredito que eu tenho esse lado de jornalista dentro de mim, e aqui no canal eu consigo aproveitar bastante. Eu acredito que eles já tiveram matéria, e a ideia da matéria era mostrar que realmente tem muitos russos vindo para Santa Catarina, se ser bem específico em Florianópolis, já tem os números, e pelo que eu entendi, para eles também seria interessante trazer histórias diferentes. Então a gente com Valentina tem histórias diferentes porque ela chegou para cá já com um filho, com um marido, né, com família para dar luz. Eu cheguei com 20 anos, com R$2.000, então eu cheguei para me colocar em uma situação mais desafiadora e justamente eu queria ver até onde eu consigo chegar, me provar. Então nós tivemos essas duas situações diferentes, mas lá na entrevista também eu não consegui explorar muito essa minha parte de superação, porque eu acredito que também o objetivo aqui é eu falar dessa minha superação, porque o canal se chama O Russo dos 2000, justamente para eu me lembrar, em primeiro lugar, que eu cheguei para cá com R$2.000 e conseguiu chegar onde eu cheguei. E realmente sair na TV foi uma grande conquista, mas não deu para explorar muito essa minha história de superação. Inclusive, mais para frente, se tiver um espaço, né, algum programa, alguma coisa, se você quiser me indicar ou convidar para algum lugar para eu compartilhar, seria um prazer. Mas aqui eu acredito que a matéria em si, bem decidida, bem fechadinha, então mostrar que os russos que vêm, alguns ficam, outros vão embora, mas eles gostam de Florianópolis por questão de segurança, por questão de qualidade de vida, e também mostrar que os russos estão chegando com recursos próprios e com a renda, na maioria das vezes, de fora. E isso está bem claro, porque quando a gente chega para o Brasil, né, eu falando dos russos, primeiro tem barreira da língua, segundo tem barreira do mercado, então demora um tempo para você estudar o mercado, ver possibilidades, ver também questões pessoais, porque eu acredito que cada país tem seu jeito de fazer negócios. Então, os russos e brasileiros têm jeito um pouco de fazer os negócios. Aqui no Brasil, as pessoas gostam de conversar muito, saber da vida, às vezes, até mais pessoal da pessoa, entender os motivos dela. Na Rússia, as pessoas, às vezes, são mais diretos, querem falar diretamente sobre os negócios, não tem essas muitas conversas preliminares. Então, tem essas características. E aqui, eles realmente queriam mostrar que os russos vêm, são famílias, são pessoas do bem. Florianópolis é um lugar maravilhoso, mas como eu falei, eu gostaria, né, de ter mais espaço para falar um pouco sobre essa parte de superação, porque algumas pessoas podem achar, né, que viu a matéria, que lá eu jogo golfe, mas, por exemplo, esse golfe, eu fui convidado por um amigo meu que ele está lançando uma agência de turismo e ele me convidou para viver a experiência. Então a pessoa que nunca me viu na vida provavelmente viu aquele vídeo e pensou que eu sou um russo rico que chegou para o Brasil e estou só curtindo as partes boas. Só que eu cheguei com R$2.000, eu passei tudo que você pode imaginar aqui, então realmente eu tenho uma grande experiência no Brasil e eu acredito que essa é a riqueza que eu tenho, que há alguns russos que já chegam com muitos recursos e que já têm vida toda resolvida que eles não têm. Então eu acredito que por isso eu aprendi a falar tão bem português, porque eu fiquei nesse mundo do meio, entre os russos e os brasileiros, e que me gerou muitas experiências ricas. Eu acredito que nenhum dinheiro poderia gerar essas experiências que eu estou vivendo aqui no Brasil. E a minha história ainda não acabou. Acredito que eu nunca vou chegar num lugar que eu vou falar, agora eu conquistei tudo e agora eu não tenho mais nada para conquistar. Então, todo dia eu acordo, todo dia eu penso como eu vou crescer, todo dia eu penso como eu vou investir em imóveis, como eu vou construir renda passiva, né? Que eu acredito que é o sonho de muitas pessoas. Eu penso como eu vou levar minha família russa para conhecer o Brasil, porque ainda hoje eu não tenho recursos
para trazer eles e pagar a viagem toda para eles. E uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Ainda minha história continua, então lá na reportagem pode parecer que está tudo lindo e está tudo maravilhoso, mas todo dia eu acordo e pensando como que eu vou conquistar as coisas, como eu vou para cima, quais parcerias que eu vou fechar. Então pensa nisso, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você também acorda com essa sensação de querer conquistar, de procurar, buscar as oportunidades, e estamos juntos nessa. Se você está nessa, se inscreva no canal, porque aqui meu objetivo também é incentivar você, motivar você para a gente viver a nossa melhor vida. Então, mais uma vez recapitulando, eu entendo que o objetivo dessa reportagem foi mostrar os russos, mostrar que os russos vêm com famílias, por que eles estão vindo, e mostrar essa imagem legal dos russos, no sentido de que eles vêm com recursos, que eles estão investindo no país, que é muito benéfico para a economia local, para os negócios locais e para o Brasil como todo, ter também essa troca cultural. Para mim, sair nessa matéria realmente é muito gratificante. Como eu falei, eu compartilhei em status, compartilhei em VK, que é um Facebook na Rússia. Muitas pessoas comentaram, mandaram boas mensagens, mandaram boas energias, mensagens de elogios, que me deixou muito feliz. Ontem eu fiquei com uma cara assim o dia inteiro, eu acredito que eu fiquei sorrindo, e realmente muito bom quando isso acontece, quando você faz as coisas e oportunidades aparecem, e apareceu de uma forma tão natural e tão fluida que eu estou fazendo aqui movimento no meu canal. E para fechar o vídeo, para não deixar ele muito longo, muito extenso, então lá na reportagem você viu um pouquinho de mim, mas aqui no canal do YouTube eu gostaria de mostrar muito mais. E como eu falei, eu gosto de assistir os vídeos de alguns russos que têm essas conversas, que eles colocam os seus pensamentos, tem essa troca. Então o meu objetivo também trazer isso para você conhecer um pouco mais da minha história, porque eu acredito que a minha história é um pouco diferente de um russo convencional. Porque, reforçando mais uma vez, Rússia e Brasil, na minha opinião, tem muita coisa em comum, só que são países muito distantes. E para você viajar para cá, como eu já sempre repeti, para a família do meu pai vir para cá, que os meus pais são separados, eu tenho um meio-irmão de 20 anos, esposa do meu pai e meu pai, para eles vir para cá é 30 mil reais só passagens. E quando a gente está falando de Florianópolis, para ficar aqui 2 semanas, também vai ter um custo de uns 20 a 30 mil reais. Então é uma viagem cara, então muitos russos que estão vindo para cá realmente vêm com bastante recurso. Só que também eles nem sempre conseguem viver essa riqueza de experiências no Brasil. E eu, como cheguei com poucos recursos, com 20 anos, jovem, sozinho, então eu consegui explorar muita coisa. Então eu gostaria de compartilhar isso aqui no meu canal, retratar isso aqui, porque eu acredito que tem várias histórias legais. E eu encontro muitas pessoas no caminho que também tem algumas entrevistas aqui com brasileiros que me inspiram. Às vezes eu conheço um brasileiro que conhece mais sobre a Rússia do que eu, inclusive eu não estudo muito história, quero estudar mais, que me trazem algumas informações, a gente tem essa troca. Tudo que de trocas culturais, Rússia e Brasil, super bem-vindo aqui, sempre agrega. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, por favor, porque eu vejo muita gente que está assistindo os vídeos, mas não está inscrito ainda. Isso ajuda, apoia muito o canal. Deixa uma curtida também, se você assistiu até aqui. Comenta o que você achou, se você gostaria de ver mais vídeos dessa forma também, a gente conversando, trocando ideia, eu expondo o meu ponto de vista. Comenta aqui embaixo o que você gostou mais desse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas entrevistas por aqui. Tá vindo muita coisa boa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!